o pessoal aí entrar um pouquinho, né? Anne, Oi. muito bem. Não tá dando para ouvir. Seu microfone tá desligado, Luz. Agora sim. Esperar só um pouquinho, né? O pessoal entrar mais. Isso, eu já vi que tinha uma mãe ali que tinha ligado. Eu vi também, gostei. De uma mãezinha aí. Pedro, Importantíssimo. cadê sua mãe? Cadê a mãe de Tarcísio? Tá A minha tá aqui, mas mas não vai poder nunca vai aparecer, ter, não. Não tem Aqui, problema, ó. não. Ah, então Tá só aqui, você ó. tem que entrar. Gente, veja só. Vou começar a fazer a introduçãozinha para vocês entenderem mais ou menos como é que vai ser o nosso movimento, a forma que a gente vai trabalhar. Yasmin, por favor, sai do quarto. Ela tá tirando foto. Eu vou embora. Ela vai embora, porque fica dando pitaco, mania de professor, dando um pitaco nas aulas dos outros. Então, gente, veja só. Para quem não vou me apresentar e apresentar minha colega também para todos vocês, para a gente dar início, porque parece que 1h30 em algumas aulas passa muito rápido. Mas na parte psicológica, 1h30 fica bem reduzidozinho, porque é algo da parte emocional, que a gente gosta muito de conversar e de ouvir. Então, só para que vocês entendam, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Aniuska, para quem não me conhece, mais conhecida como Anne. Sou psicóloga, sou pós-graduada em psicologia escolar, atuo numa escola de uma rede privada aqui em Aracaju e também num cursinho privado também. Eu sou psicóloga do Amadeus e psicóloga também do cursinho Universo Positivo, que é o Unimais. E tenho a honra de ter sido convidada, na verdade eu me ofereci e me aceitaram, de trabalhar no cursinho de vocês, que é o cursinho de Almi, que é idealizado por esses alunos maravilhosos da Universidade Federal de Sergipe. E vou deixar agora para minha colega, nessa empreitada de fazer essa aula, eu convidei uma pessoa muito especial que trabalha comigo também e tem uma grande subsídio de falar da família. E eu vou deixar que ela se apresente aí para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Lucirene, tá? Eu sou formada em gestão de pessoas, atuo hoje como personal e executive coach e também como terapeuta, né? Também trabalho no Colégio Amadeus e tenho os meus atendimentos particulares, então tem sido um momento muito especial. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, veja só, o que é que a gente pensou para poder trabalhar com vocês em relação a tudo isso que está acontecendo? A gente pensou o quê? Na família. Que o que mais chega para mim é que a família compreenda o processo que vocês estão vivendo. A família precisa estar engajada. Então, a gente pensou em algo divertido, uma tarde divertida para todos, mas não deixa de ser algo sério. Mas nós queremos proporcionar algo que vocês se sintam leves. Saiam daqui pensando assim, poxa, legal, foi uma tarde legal para poder traçar algumas estratégias. Então, o nosso tema é Minha Família é uma Peça, vestibular e apoio familiar na quarentena. O filme escolhido foi, aqui eu e Lucirene, o filme escolhido foi, vou só botar aqui, foi Minha Mãe é uma Peça. Para quem não teve a oportunidade de assistir ainda, eu vou dar só um esboçozinho do filme, como é, mas a gente vai trabalhar assim, qual vai ser o roteiro da nossa intervenção? Vai ser a introdução e o contexto, vamos fazer algumas dinâmicas, olha, tem uma família aí, de Daniel, gostei, e de Pedro também, né? Pedrinho, isso, dinâmicas, vamos perguntar e trazer algumas alternativas do que fazer e, se der tempo, a gente vai abrir para algumas perguntas, tá certo? Então, só para quem não assistiu, ou então ainda não entendeu mais ou menos o que é que se faz, por que nós escolhemos o Minha Mãe é uma Peça, porque Júlia aceita, né, Júlia? O pessoal que for pedindo aí para entrar? Isso, não se preocupe não. Não vou me preocupar, não. Esse filme, ele foi uma trilogia, na verdade, o ator e autor é Paulo Gustavo. E esse filme foi embasado com a mãe dele. Ele viu que as histórias
da mãe dele trazia uma riqueza de detalhe e de vivência. Eu acredito que cada um de nós aqui, que está aqui na Câmara, que está aqui, se for contar as histórias da mãe, da família, também dá um filme. Porque, assim, o tempo todo a gente tem coisas engraçadas e não tão engraçadas para contar. Então, assim, esse filme se passa em Niterói. Dona Hermínia é uma mulher de meia idade, divorciada do marido, que trocou por uma mulher mais jovem. O marido dela trocou ela. Ela é super hiperativa e ela não larga o pé de seus filhos, que é Marcelina e Juliano. Sem se dar conta que já estão bem grandinhos, um dia após descobrir que eles a consideram uma chata. Então, ela achava que era uma super mãe, que fazia tudo por esses filhos, eu dou minha vida por eles. E, de repente, numa conversa, e assim, ela foi passando e foi entendendo que os filhos não tinham essa visão de super mãe poderosa, que ela achava que era a mãe perfeita. Então, assim, após ela descobrir que os filhos viam ela como uma pessoa chata, que falava demais, ela resolve sair de casa sem avisar para ninguém. Sabe aquele negócio? Quando eu morrer, vocês vão sentir falta de mim? Aquela frase que nós falamos assim, vocês vão se arrepender, vocês só vão dar valor quando me perder? É tipo isso daí. Então, ela resolve sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos de alguma forma preocupados com o que teria acontecido. E os meninos ficaram loucos, viu? Os meninos, quando imaginaram acordar e não viram a mãe, parece que tudo virou de cabeça para baixo. Mal sabe eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia para desabafar com ela suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado. No segundo filme, Dona Hermínia, que é Minha Mãe é uma Peça 2, ela tem um auge na carreira. Ela se desprende um pouco dos meninos e ela vira uma riquíssima, famosa apresentadora. Só que vai desenrolar, mas apesar do que ela estava bem financeiramente, existia um vazio nela, muito grande, porque os filhos saíram de casa. Então, ela começou a tentar viver sem eles, ser autônoma, sabe? E assim, não vejo a hora que esses meninos cresçam para poder eu ter minha vida. Só que ela percebeu que a vida dela estava entrelaçada com os filhos. Já no outro, no Minha Mãe é a Peça 3, o que acontece? Os meninos começam a se formar, as famílias, e ela tem o filho, a filha e tem o mais velho também, só que eles começam a ter suas próprias vidas. E ela começa a dar pitaco na vida deles. E ela percebe que ela não é tão essencial. Então, ela fica muito triste e ela vai se reinventar. Eu trouxe esse contexto todo só para vocês entenderem mais ou menos de que se trata, essa analogia que nós vamos fazer, e para que vocês reflitam um pouquinho e curtam essa tarde, que vai ser bem divertida. Então, assim, qual é o nosso questionamento? E a sua família? Como é a sua família? Então, Lucirene, né, que é a minha colega, vou chamar de Lu, e vocês podem ficar à vontade também de chamar de Lu. É igual a Niusca, o nome difícil a gente abrevia para evitar. É Anne e Lu. Ela vai trazer esse processo da família. Então, Lu, agora é com você, depois eu dou uma entradinha. Muito bem, pessoal. Então, eu quero ressaltar para vocês, né, que eu vou estar falando sobre 4 tipos de família, sabendo que você não vai se rotular em uma família. Talvez você tenha um pouquinho de cada uma dessas famílias. Então, eu vou estar falando para vocês sobre a família deixa rolar, a família disciplinada, a família devotada e trazendo as vantagens e as desvantagens dessas famílias, certo, pessoal? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque são sinais que nós vamos estar identificando e podendo melhorar, né, o nosso relacionamento diário. Então, isso é muito importante no nosso dia a dia e eu quero ver vocês participando e vendo qual é o seu tipo de família, tá? Então, eu vou começar. Pode começar agora falando? Pode, né? Muito bem. Olha só, eu vou falar para vocês do primeiro tipo de família que nós vamos estar trazendo para vocês, que é a família deixa rolar. Ela é uma família caracterizada de pouca ordem, tá? Pode ter ou não horário de comer, dormir, tá? Os membros da família tendem a fazer o que bem entendem, ou seja, é uma família com um mínimo de planejamento, né? Poucas atividades juntas,
ok? Ou seja, é uma família que quase não tem regras, certo, pessoal? Então, eu vou estar falando para vocês agora das vantagens dessa família, tá? Os indivíduos tendem a desenvolver um alto grau de independência, é uma família mais flexível e adaptável, tá bom, gente? Tem facilidade de lidar com situações inesperadas. Por exemplo, se chegar uma visita de última hora, não haverá problemas, pois já estão acostumados com constantes surpresas. Combinado? Então, essas são as vantagens da família deixa rolar, tá? Agora eu vou falar para vocês da desvantagem dessa família, né? A desvantagem da família deixa rolar é que não dá aos membros suficiente senso de estabilidade e segurança, tá? Os pais não estabelecem limite aos filhos, deixando-os sem orientação. É uma família que não tem limite para nada, não tem liderança para nada. Por exemplo, hoje eu posso comer antes de ver TV, amanhã eu não posso, né? Então, realmente, é uma família muito delicada, que necessita de quê, queridos? Necessitam de liderança, de educação, para que necessitam para a maturidade, tá? Os membros se sentem confusos quando passam por alguma crise. Sendo assim, concluímos, a família deixa rolar. Ou seja, é uma família com muita flexibilidade, certo? Então, agora nós vamos para a família disciplinada. A família disciplinada possui normas, tá, bem rígidas, que não permite flexibilidade aos seus membros, tá? Há uma tendência para uma hierarquia muito clara, pois os pais estão lá em cima e os filhos embaixo, ou seja, os pais falam e os filhos obedecem. E por causa disso, a família pode ter pouco ou nenhum calor nos relacionamentos. Tá? Então, vamos lá um pouquinho sobre as vantagens dessa família. Então, pessoal, vocês já estão aí se identificando? Vamos lá. Olha só, as vantagens da família disciplinada é que ela proporciona uma certa segurança aos filhos, porque o papel dos pais e os limites são bem claros, tá? Ou seja, há um mínimo de crise, tá? E de caos nessa família. Tudo muito certinho, tudo muito bem organizado. Ok? Vamos lá da desvantagem dessa família. A rigidez e a falta de calor dos pais podem causar medo nos filhos. Pode até ocorrer maus tratos. Ou seja, o pai falou, só de olhar, o filho já sabe. Uma palavra do pai ou da mãe já deixa todo mundo alerta, né, gente? Então, a estrutura rígida dos relacionamentos e excessivo número de regras podem gerar dependência aos filhos. Ou seja, filhos totalmente dependentes dos pais, tá? Geralmente, há pouca alegria e espontaneidade nessa família, certo? É mais fácil para os filhos saírem de casa por causa do domínio dos pais, tá? Aliás, é mais difícil os filhos saírem de casa por causa desse domínio. Muitas vezes saem de forma dramática, certo, pessoal? Então, essa é a família disciplinada, tá? Nós falamos da família deixa rolar, agora falamos da família disciplinada, certo? E agora nós vamos falar sobre a família deprê. Olha só, gente, vê se vocês se encaixam numa dessas famílias. Diz assim, olha, nesse tipo de família, há pouca comunicação entre os membros. Normalmente, há um clima de tristeza, sem brincadeiras nem cumplicidade, certo? As pessoas que estão presas a uma família depressiva têm muita dificuldade para estabelecer relacionamento fora. Ok? Então, a família deprê tem vantagens,
Vantagens também. Ah, mas a minha família é deprê. Olha só, tem vantagem nessa família. Vamos lá. Embora haja problemas nesse tipo de família, há pelo menos uma força. Tá? Por causa das dificuldades e das percas, as pessoas adquirem uma grande capacidade de competir. São capazes de lidar com a morte, de lidar com tragédia, com divórcio, com menos preocupação emocional do que aqueles oriundos de outros sistemas de família. Certo? Então, essa é a vantagem. Ou seja, a família deprê fica bem mais forte, né? Diante das circunstâncias, dos problemas. Por quê? É uma família cercada por esses tipos de problemas. Tá? Vamos lá nas desvantagens dessa família. Olha só, a desvantagem da família deprê, o isolamento pode levar a todos os tipos de problemas emocionais, tais como depressão, falta de realização e vários outros problemas emocionais que nós vemos no nosso dia a dia, tá? A falta de energia torna difícil aos membros como um todo prover suas necessidades básicas, tá? A falta de interação entre os membros da família para redundar em superficialidade emocional e fraqueza dos indivíduos. Ou seja, não tem esse relacionamento gostoso, essa coisa gostosa entre famílias, certo? Então, essa é a família deprê. Agora, nós vamos falar sobre um outro tipo de família que é muito comum nos nossos dias, tá? Que é a família devotada. Bom, olha, a principal característica dessa família devotada é o relacionamento íntimo, que pode ter prioridade, tá? Sobre o pensamento, sobre as ações de cada indivíduo. Ou seja, é uma família muito juntinha, é uma família que tudo faz junto, tá? Os membros da família podem até esperar que o outro continue a frase que ele está falando, ou seja, eles são tão cúmplices, eles se conhecem tanto que um continua a frase do outro, tá? Então, essa família devotada é uma família muito juntinho, tá? Porém, é uma família bem flexível, tá? Os limites entre pais e filhos também é algo bem frágil, porque não tem muito limite. É uma família tão junto que pais e filhos se misturam, certo? Então, a família devotada tem vantagens também. E como todas as outras, também tem desvantagem. E nós vamos falar um pouquinho sobre as vantagens dessa família. Há uma força há uma força nesse tipo de família, inclusive uma grande quantidade de carinho e assistência entre os membros. Ou seja, a família entre si conseguem dar e receber carinho, tá? O senso de intimidade, de lealdade, segue a unidade familiar. Certo, pessoal? Então, tem a desvantagem também dessa família, tá? Uma das desvantagens é que os relacionamentos íntimos, tá? Envolventes entre os membros, pode deixar pouco espaço para identidade pessoal. O desenvolvimento da individualidade, o exercício da responsabilidade, tá? Os filhos podem até ter dificuldade em quê? Fazer amigos, ser responsáveis, ou mesmo tornar-se independente fora do círculo familiar. Ou seja, a identidade ela não é separada, todo mundo se parece, certo, gente? Estão entendendo? Então, esses 4 tipos de família, tá? Isso não quer dizer que você tem que ser um deles, né? Geralmente, as pessoas vão se identificando. Eu tenho um pouquinho de cada uma delas. Então, tem coisas que eu preciso melhorar, tem situações no meu dia a dia que eu vou precisar mudar na minha casa,
né? Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está se conhecendo um pouco mais, não é, Anne? Onde as famílias estão ficando mais juntas, então é um momento, é só os filhos, e com isso vão surgindo situações inesperadas, não é verdade, Anne? Sim, e assim, só complementando, nós estamos falando dos tipos de família, mas nós sabemos também que aqui no grupo tem pessoas que moram sozinhos, com outras pessoas dentro de casa, e que não seja família de sangue também. Mas aí a gente está falando de forma geral de convivência. Então, esse tipo de família que Lu falou, ela se agrega a todas as realidades que a gente está em um contexto. É só se imaginar nesse grupo. Exatamente. Então, esse é o momento de quê? De tá olhando cada um desses tipos, de estar vendo a desvantagem e as vantagens e pegando para si as vantagens de cada uma delas e transformando o ambiente o qual você convive, né? O seu ambiente familiar. Não é verdade? Isso. Então, olha só. Agora, né, a Anne vai falar um pouquinho, né, Anne, sobre o que muda no Enem, né? E daqui a pouco nós vamos voltar para a gente estar para fazermos juntos uma dinâmica. Ó, gente, veja só. O que muda com o Enem? A família existe, o contexto familiar existe, e de repente esse adolescente, esse jovem adulto, esse adulto decide fazer o Enem. E veja só como é interessante. Nós achamos que o mundo tem que saber o que a gente quer, que o mundo tem a obrigação de saber o que a gente sente, e na verdade não é. O Enem, eu acredito aqui, que eu vou falar de pai e mãe, tá? E família em geral, mas as pessoas que convivem com você, pai e mãe, vou dizer por mim, o Enem é desse século, eu nasci no século passado. Tem alguma mãe aí, alguém parente que nasceu no século passado também? Eu acredito que todas as mães aí nasceram no século passado. Então, nós não vivenciamos Enem. Vocês jovens, adultos, adolescentes, entenda, nós não sabemos o que vocês passam de verdade. Vocês falam assim, vocês não sabem o que eu estou passando. Não sabemos. Confesso que nós não sabemos. Para isso, precisa ter o diálogo para poder conversar. Certo? Nós sabemos que o sonho dos pais é que ver os filhos felizes, independente do caminho que eles trazem. Mesmo que às vezes o caminho que vocês tracem sejam contrariados com o contrário. Mas a gente quer muito, né? E eu acredito que a recíproca é verdadeira, tanto os filhos querem ver os pais felizes e a família no contexto geral. E quando eu falo pai, gente, eu boto vó, avô, a gente sabe que tem muitas famílias que têm um contexto diferente, tio e tia, eu falo de cuidadores que vivenciam com a gente e a família até em algumas convivências familiares que não é do nosso sangue, tá? Então, eu só para deixar claro. Então, assim, de repente, o que é que muda com o Enem? Muda que eu, Anne, quero como se eu fosse estudante, tá? Eu, Anne, quero um objetivo, tenho algumas necessidades especiais e quero que todo mundo entenda meu sonho. Porque é muito fácil a mãe perguntar se tem caneta, se tem lápis, e pronto, e virar as costas. Então, eu quero que ela contribua de alguma forma comigo. Mas, isso só pode ser contribuído se for falado. Então, a gente quer isso, né? O estudante quer isso. Ele quer que a pessoa entenda o objetivo, entenda minhas necessidades e sonha junto. Então, o objetivo é a faculdade que vocês querem entrar. As necessidades especiais são algumas coisas que vocês precisam, tipo, um cantinho para estudar, um silêncio na hora de estudar. Muitas vezes, alguns alunos, eles funcionam à noite, não funcionam de dia, e nós, pais, querem que vocês durmam de noite, porque dormir de noite faz bem, e vocês querem estudar à noite. Mas tudo isso precisa ter um diálogo. E tentar fazer com que esse sonho seja junto, que seja um sonho de verdade junto. Assim, e com a quarentena, essa foto tá assim, ó, mascarada, porque as máscaras caíram com a quarentena. Parece que ninguém se conhecia, de repente na quarentena todo mundo está se conhecendo. E eu falo máscara no sentido positivo, porque muitas vezes, no dia a dia, no corre-corre, às vezes você nem sabia que a pessoa que está do seu lado fazia uma coisa e você, meu Deus, ela é insuportável, eu não aguento mais, porque tinha coisas que as pessoas faziam quando não estavam em casa, né? Então, cada um tinha seu ritmo. Então, assim, o que é que muda com a quarentena? A aproximação.
Tem uma colega minha, que é psicóloga terapia familiar lá de Fezane, o casal que sobreviver nessa quarentena vai fazer boda de ouro e prata. Porque tá difícil. O que ela tá tendo de divórcio e de pessoas que não estão mais querendo ficar junto, parece que se conheceram. Ai, meu Deus, eu conheci. Não é? Tem um rapaz que falou assim, eu conheci minha esposa, não quero ficar com ela não. Eu disse, gente. Aí eu perguntei à esposa, ela disse a mesma coisa. Os irmãos também. Eu acho que vocês não brigam. E quem tem irmão, acho que acaba não brigando, né? Só brigam aqui em casa. Aqui em casa eles brigam, viu? Não sei vocês aí. Mas assim, a gente acaba ficando meio em parafuso, porque a gente não estava nós não estávamos habituados a ficar tanto tempo junto. Veja, os adolescentes, jovens adultos, eles conseguiram algo que há muito tempo sonhavam. Quantos de vocês estão aí do outro lado que completaram 18 anos e começaram a ter uma liberdade? Ou 17 ou 16, de poder ir para um lugar, pegar um ônibus, ir num shopping, ver os amigos. Alguns, sou contra, viu? Começaram a iniciar de beber. Sou contra, como psicóloga, sou contra. Não aconselho, mas, veja, sou contra aqui em casa, né? Vocês é que sabem na casa de vocês. Por causa do processo do aprendizado, eu sei que prejudica no aprendizado. Mas, enfim, muitos de vocês perderam essa liberdade. Imagine, você poderia ir para todo canto. Ai, meu Deus, não vejo a hora de completar 18 anos. Completou 18 anos, quarentena. Olha que coisa legal. Quando minha mãe começou a deixar ir para um lugar, chega a quarentena. Então, assim, muda o ritmo todo. E a angústia e a ansiedade, ela começa a apertar. Então, o que é que muda na quarentena? Essa aproximação. E a gente vai tocar nesse ponto, e eu vou fazer com vocês agora uma dinâmica, e eu quero que todo mundo se reconheça, mas eu não quero ninguém apontando para ninguém. Quem tá com mãe aí do lado, quem tá com irmão, quando eu mostrar um negócio aqui, faz ela. Não, eu quero que se reconheça no papel. Sabe quem já foi para a igreja? Tanto católica quanto evangélica, ou qualquer outra igreja? E o pastor, o padre, ou alguém do culto, né? Dependendo do credo de cada um, fala uma palavra, aí a pessoa faz bem assim, eita, eu queria que fulano estivesse aqui, essa era para ele. Não recebe nada. Sempre é para o outro, nunca é para mim. Então, nessa dinâmica, eu quero que a gente se desprenda disso e pronto, e você tente se enxergar nisso daqui. Eu vou explicar como vai ser, tá certo? Vou passar. A dinâmica, deixa eu ver aqui. Quem é você na quarentena? Serão mostrados 4 principais personagens do filme. Identifique com qual você mais se parece. Sejam verdadeiros, viu? Ao final, 4 pessoas, eu queria que 4 pessoas participassem, que se encaixassem nos papéis, né? Pode ser aleatório. Se quiser desligar a câmera, não tem problema. Eu queria só que vocês participassem. Que se identifiquem em cada um dos personagens. Aí essa pessoa que fala bem assim, eu sou tal pessoa, a mãe também pode falar, quem quiser falar pode. Terá 1 minuto para falar qual a vantagem e a desvantagem de ser assim. Lembra que Lu mostrou que toda família tem vantagem e desvantagem? O problema, gente, é que nós sempre achamos que a família do outro é mais bonita. A gente sempre acha que o jardim do outro é mais bonito. E nós, como psicóloga, como terapeuta, nós sabemos que não é assim. Muitas vezes a gente atende um aluno, eu vou falar um pouco da rede privada, que a menina chegou para mim e disse assim, Anne, eu queria tanto que minha família fosse como fulano, porque o pai dela é carinhoso, porque traz aqui na escola, ele pergunta como ela tá, e o meu pai não é. Meu pai é grosso, meu pai é brutamonte, e não sei o quê. Eu queria tanto. Aí, mal sabia ela que eu sabia como era a família dela, da família da amiga dela, dentro de casa, porque eu sabia o que se passava por conta da mãe. Então, o jardim do outro sempre é mais bonito. Pode ter certeza, a gente nunca dá muito valor ao nosso jardim, sempre fulano é interessante. E tudo bem a gente ser assim, sabe? Eu não estou aqui para poder criticar essa forma de pensar, é só uma reflexão, tá? Então, vamos lá. Vou passar, viu? Quem é você na quarentena? Quem se identifica com Dona Hermínia? Neurótica, preocupada, quer mandar em tudo, não fica um dia sem gritar, preza pelo bem-estar de todos. Olha, Camila, nem olhe para sua mãe, viu? Eu disse que é para você se reconhecer. Não fica um dia sem gritar, preza pelo bem-estar de todos, organizada, passa álcool em gel no arroz. Isso é uma brincadeira, tá? Então, vamos ver quem é Dona Hermínia aí. Vamos à próxima. Marcelina. Marcelina é bagunceira,
Se deixar o dia todo fazendo nada, se sente injustiçada, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo eu, né? Rotina, nunca nem vi. Agora é companheira, carinhosa, é aquela pessoa que gosta de um beijo, de um cheiro e acaba se aproximando. Juliano, olha de longe, é equilibrado, tenta apaziguar tudo, quando se revolta não fala com ninguém, se acha o evoluído da quarentena. Aquela pessoa que se acha o evoluído. Carlos Alberto. Só para vocês saberem, Carlos Alberto é o ex-marido de Dona Hermínia, tá, gente? Deu um perdido na família. Aparece uma vez por semana, parece zen, mas é encostado. Faz 1000 planos, mas não inclui ninguém na casa. Sai de perto da pessoa neurótica para manter a sanidade mental. Sabe aquela pessoa que não tá nem aí? E também não tem muito compromisso não, tá? Acaba, às vezes troca o dia pela noite para não ajudar em casa, viu? Se liguem aí. Às vezes dorme de noite para poder dar um perdido para arrumar as coisas em casa. Então, peraí. Eu quero que vocês agora, 4 pessoas aí no chat, onde é que o chat? Veja, eu tenho que saber onde é o chat primeiro, né? Eu pedi para botar o chat aqui. Júlia, me ajuda aí. Se tiver algum aí, você entra para me falar. Que acredite que é, Anne, eu sou Dona Hermínia. Aí eu queria que falasse a vantagem e a desvantagem. Quem é que se habilita aí? Abrir o microfone e falar. Tem alguém aí que acha que é Dona Hermínia? Eu não sei onde é o chat. Eu, Aline. Pronto, vamos lá. Eu me acho, tirando a parte de gritar o tempo todo, eu acho que eu sou Dona Hermínia, viu? Eu sou bem neurótica, muito preocupada com as coisas. Toda hora eu tenho que lavar a mão, não pode ir pra rua, não pode descer. Eu acabei ficando em quarentena. Sim. Então eu falava pro meu esposo, não, tá nós dois, você não pode descer. Nem na escada ele podia descer. Que aí eu, não desça não, volto, porque senão você pode estar infectado e vai infectar as pessoas. Aí ele, menina, deixa de ser doida. Eu, não, você não vai não. Então, era um pouco neurótica, assim, mas em compensação, bem organizada. Gosta do bem-estar de todos. E a parte do álcool gel, é meu esposo. Ele passava em tudo, literalmente tudo. Você acha que ser Dona Hermínia, o que seria uma vantagem, uma desvantagem que você já perdeu, se você puder falar, tá? Não encabular. O que é que você acha sendo assim, às vezes, se você já perdeu algo, não precisa dizer o quê, mas você acha que você já teve perdas na vida por ser um pouco assim, neurótica e sempre tá querendo mandar em tudo? Ah, sim, algumas pessoas já se afastaram de mim, né, devido a isso. E é compreensível, né? Porque Sim, é uma coisa também que eu tento mudar isso. A legal. questão de controlar tudo, de ser extremamente organizada. Então, muitas pessoas me taxavam por ser meio cri-cri, né? Até apesar da Sim. minha idade. Então, eu acabei perdendo algumas pessoas. E qual a vantagem de ser assim, Dona Hermínia? Diga aí. Então, eu acho a organização primordial em tudo, né? Então, eu Uhum. acho que é uma vantagem. Sim. Vamos pro próximo. Gostei. Obrigada pela participação. Por Tem a nada. Marcelina aí. Eu vi um bocado de gente rindo, viu? Marcelina, quem vai? Camila? Não? A mãe de Camila disse que você é, viu, Camila? Dádiva, não. Ninguém é Marcelina? Alguém se habilita aí? A mãe de Iris está apontando, que eu já vi. Ah, pronto. Vamos aí? Vamos falar? Pode falar. Bagunceira, se deixa o dia todo não faz nada. Ah, ninguém quer entregar, realmente, também. Agora tem uma questão do carinho, né? Pessoa carinhosa, sedutora, que acaba conseguindo as coisas. Vou pular então, já que ninguém quer Marcelina, vou dar uma puladinha. Juliano, acho que o de pai vai ser assim, viu? Nossa, nada contra os pais, não, mas... Juliano, olha de longe, equilibrado, tenta sempre apaziguar. Quando se revolta, não fala com ninguém. Pedrinho, acho que você é assim, viu? Se acha evoluída a quarentena. Me conta aí. Não? Olá! Olhe. Diga, Olá. Ai, ai. Eu acho que eu sou Juliana, porque, tipo, eu, tipo, de longe eu pareço uma pessoa muito plena, né? Meus amiguinhos sabem. É, mas,
tipo, por dentro, tipo, às vezes eu tô surtando em algumas coisas, né? Principalmente agora, nesse momento. Sim. Eu tento apaziguar, tipo, tento ser amigo de todo mundo, sabe? Tento fazer amizade com todo mundo, tento não dar treta. E quando me revolto, não falo com ninguém, eu fico na minha, vou pro meu quarto, né? É a pior pessoa quando se revolta. Entregando tudo aí. E o que é que você acha? O que é que você acha de positivo em ser assim, Tarcísio? Em ser Juliano? Assim, tipo, eu vejo assim, Juliano no filme, né? Porque até a gente assistiu todos os filmes, a gente adora o filme. Tipo, eu acho Juliano, assim, uma pessoa que é, tipo, assim, ele é um pouco da base da mãe, né? Tipo, a mãe fica muito doida em relação a Marcelina, né? Porque Marcelina, tipo, tem aquela coisa explosiva, Sim. mais, né? E eu, Quer compensar. tipo, eu tento aqui fazer a parte do país que vai apaziguar as coisas entre a guerra, sabe? O equilíbrio. Calma aí um pouco e tudo mais. Mas também quando eu explodo, eu fico quietinho na minha. Eu sou a ONU, é verdade. Eu sou... Na verdade, você talvez guarda bastante. Quando estoura, estoura de vez. Aí, lá mais na frente, eu vou dar uma dica a você, o que é que acontece por ser assim. Porque existe várias vantagens. Você traz o equilíbrio, você é amigo, você é parceiro, mas acumula. E isso pode refletir lá na frente, futuramente, com algumas coisas que podem acontecer na gente na fase adulta. Só para você dar um exemplo. Às vezes no emprego, a gente está no emprego e quem é adulto e já tem um emprego já sabe, às vezes a gente guarda, e quando explode, perde a razão e se passa por ruim, sabe? Você está totalmente certo, mas você perde a razão pela impulsividade. Aí você deixa tudo a perder. Então, a gente vê muito caso de desemprego, de demissão de justa causa, ou então a pessoa perdeu uma grande chance na vida e por impulsividade pega a bolsa e vai embora, sabe? Então, assim, aí a gente percebe que existe vantagem e desvantagem. Vantagem porque você segura a onda quando está todo mundo desesperado. Mas essa onda que você segura, em algum momento, ela precisa ser botada para fora para que você possa também não acumular tanto. Entende? Então, assim, a gente percebe que existe uma vantagem e desvantagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Juliana, né? Tem alguém Carlos Alberto aí, gente? Pode falar de alguém que não esteja em casa, vá. Ou alguém que não esteja aí, pode falar do pai. Se tiver algum pai aí que você... ninguém quer expor pai, né? Pai, irmão, tio, não, tudo bem. Tem uns que não liga não, mas tem gente que liga. Então, assim, tem alguém que se acha aí, um Carlos Alberto, deu um perdido na família, aparece de vez em quando, parece zen, mas é encostado. Faz 1000 planos, mas não inclui ninguém na casa, né? E sai de perto das pessoas neuróticas para manter a sanidade. Tipo, vou sair que sua mãe hoje está insuportável para não perder a cabeça. Sabe aquele pessoal que sai assim para poder dar um perdido? Vou passar, tá certo? Anne, Bruna disse no chat que é o cachorro dela. Pronto. O cachorro está fazendo um papel muito interessante, viu? Você sabia que os bichinhos de estimação aumentou as adoções e as pessoas que compram também. Nessa quarentena, eles fazem um papel muito importante. Gato, cachorro, eles são companheiríssimos aí. Então, assim, que bom que o seu cachorro... o seu cachorro é Carlos Alberto, é? Ela falou? Isso, ela disse que é um pouco Carlos Alberto. Tá. Porque essa aí tem uma característica muito de gato, né? Gato que é meio assim, olha pro umbigo. O cachorro, ele é... Mas assim, vou passar, tá, galera? Lu, é com você aí. Lu vai fazer uma dinâmica aí. Agora tem que pegar papel e caneta. Acho que eu nem avisei a vocês, né, para pegar papel e caneta rapidinho. Rapidinho aí, que podia estar muito longe. Pois é. Então, essa dinâmica, ela é bem legal porque você vai poder identificar, né, no seu convívio familiar, que papel você faz e o que você precisa para melhorar, tanto pai, mãe, filho. Então, essa é uma grande oportunidade para você. Então, o que você vai fazer? Numa folha de papel, anote o nome dos integrantes da sua família, tá? De todo mundo ali da sua casa. No lado, você coloque, no lado deles, as vantagens e uma desvantagem dessa pessoa, certo, gente? Aí, o que vai fazer? Você vai virar a folha e anotar os seus pontos fracos, ou seja, suas vantagens e desvantagens também,
certo? O ponto fraco, o ponto forte de cada um deles, ok? E nós vamos estar analisando o que precisa mudar ou permanecer na visão que cada um tem de si em sua casa. Ou seja, olha só, você vai pegar, principalmente do papai e da mamãe, você vai ver, olha, o ponto fraco, o ponto forte de cada um deles e ver o seu. Ver se combinam. O interessante disso tudo é que muitas vezes nós achamos que queremos ser totalmente diferentes, não é, Anne? Né? Uhum. Quando a gente pensa assim em família, não quero ser igual a minha mãe, não quero ser igual ao meu pai. E quando você se enxerga em muitas coisas, você vai se ver fazendo como eles faziam, né? Igualzinho. E isso, assim, gente, é normal isso? É normal, porque nós aprendemos, né? Através de quê? Das referências. E família é uma referência, não é, gente? Lu, Oi. uma vantagem e uma desvantagem seria com qualidade e um defeito? Sim. Pode ser o ponto fraco, o ponto forte. Isso mesmo, certo? Aí você vai colocar. Por exemplo, olha só. O ponto forte, o ponto fraco da sua mãe. O ponto forte, o ponto fraco do seu pai, do seu irmão. Então, você vai olhar... Isso, exatamente. É porque do tem marido, muita gente usada. Quem mora na sua casa. Então, aí como eu falei, nós aprendemos através das referências, né? A maioria de nós aprendemos muito mais, né? Ou principalmente as crianças aprendem naquilo que eles veem, nas atitudes do dia a dia. Nem é por aquilo que tanto se fala, mas por aquilo que se faz. Então, nós temos a tendência em repetir. E existem coisas que nós não queremos repetir, não é, gente? Quantos querem repetir as coisas ruins, né? Por exemplo, tem uma mãe que falou aí que ela é meio neurótica, mas é muito organizada. Então, o que eu quero repetir? Eu quero repetir a organização dela, não o ser neurótica, não é? Então esse analisar de você poder olhar essas coisas e dizer assim, não, esse ponto forte aqui eu quero para mim e eu vou estabelecer isso como regra de mudança na minha vida, né? Porque no dia a dia, tá? Nós não percebemos algumas dificuldades, algumas situações o qual nos prendem como família. Mas quando você entende isso, você coloca como meta, com certeza você vai ver mudança. Por exemplo, o meu filho, né? Ele gosta muito de ficar só dentro do quarto, né? Ele é muito tímido, então ele estuda muito, ele só fica dentro do quarto. Então, isso é um ponto que precisa ser mudado. Como é que eu vou mudar? Né? Vamos ver o que eu posso fazer para a gente interagir mais como família. Vamos jogar juntos, vamos fazer uma brincadeira juntos, né? Então, são situações que no dia a dia a gente precisa estar identificando para poder ver mudança, certo? Ver as mudanças do dia a dia, e isso vai começar por quem? Por todos, como família. Né? E essa é uma oportunidade para isso, né, Anne? Com certeza. E assim, quando vocês fazem isso, vocês têm a oportunidade de analisar o seu comportamento, e a gente fala isso não é para criticar, tá, gente? Quando a gente fala assim, vou dar um exemplo aqui da minha casa. Yasmin, né, a professora de vocês que estavam aqui um pouquinho antes, eu vou dar um exemplo dela, que ela também me escrachou. Eu já estou sabendo que ela fala de mim, das aulas. Eu disse, você cuidado que eu sou uma psicóloga, não pode falar com mãe. Aqui para defender ela. Oi? O mentorando dela tá aqui para defender ela, viu? Tô vendo aí você. Mas veja, ela vai falar de mim como mãe. Eu disse, tenha cuidado de falar de mim como mãe, porque eu sou psicóloga deles, eu tenho que mostrar uma parte equilibrada. Você não pode me expor assim. Então, assim,
Só para vocês entenderem. Yasmin é uma menina muito organizada, muito disciplinada, mas quando quer uma coisa, quer daquele jeito. E ela faz de tudo para me convencer que é. Então, eu tenho que ter muito jogo de cintura, porque ela tem uma personalidade muito forte e ela tenta os argumentos. E ela tem uma coisa muito sabida, que eu acho que até sabida demais para a idade dela, que ela só tem 20 anos. Ela tem uma maturidade de me tentar convencer na voz baixinha, sem gritos, mãezinha, sabe? Me enrola, me embrulha. Mãezinha, veja bem. Então, assim, aí eu tenho que ficar ligada nas estratégias dela, porque ela não é impulsiva. Se ela fosse impulsiva, era mais fácil ficar com raiva dela, né? Então, assim, então a gente precisa também entender esses carinhos todos de vocês com a gente, né? Porque tem filhos que são carinhosos, mas sempre estão, sabe aquele negócio, sei, o que é que quer? Então, a gente fica nesse meio tempo. Então, quando o Lu propõe isso, é uma análise de família, mais ou menos. E aí, terminar, alguém vai querer falar? Então, Anne, uma coisa que a gente precisa identificar, por exemplo, uma família, deixa rolar, por exemplo, tem muita dificuldade com limites, então tem dificuldade em organizar horários de estudo, tem dificuldade em parar e sentar para poder estudar. Por quê? Porque não teve limites. Então, é algo que tem que se... se eu identifiquei que eu tenho um pouco limite, eu vou precisar fazer com que o meu dia a dia seja bem organizado para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer, né? Porque senão eu vou ficar me cobrando. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não presto atenção. Por quê? Porque não entendeu o seu papel, né? E se esforçou para aquilo ali. Então, isso é muito interessante, você entender que tipo de família você tem para que você consiga mudar o seu dia a dia, ou seja, fazer diferente. E só conseguimos fazer isso quando nós identificamos, não é, Anne? Isso. Alguém quer comentar sobre o que escreveu aí? Alguém está com coragem de fazer, né, Lu? Pelo menos uma indicação. Aqui. Começa. Fala aí. Fala, Dávila. Primeiro eu coloquei meu pai. Sim. E a vantagem dele é tudo e a desvantagem é nada. Olha! E depois eu coloquei a minha mãe. E a vantagem dela é que ela sempre pensa nos outros antes de pensar nela. E a desvantagem dela é que ela é meio estressada. Depois eu coloquei meu irmão mais velho. E a vantagem dele é que ele é sonhador. E a desvantagem é que ele tem muito senso de justiça, sabe? Então acaba atrapalhando aí às vezes. Sim. E tem o outro meu irmão, que é o do meio, que eu sou a mais nova. E o meu irmão do meio, a vantagem dele é que ele é controlado economicamente. Certo. E a desvantagem é que ele é egoísta. Lógico, casquinha. Ele é controlado, é casquinha. É coisa, né? Olha, alguém... Coloquei aqui a minha vantagem como esforçada. Na verdade, foi minha mãe que colocou, eu só sabia falar a desvantagem. Certo. Eu sou esforçada e minha desvantagem é que eu sou muito impaciente. Certo. Vai comentar, Lu? Então, é interessante, né? Quando você olha para a sua família e consegue ver a desvantagem, a vantagem de cada um, né? Como você falou, a sua é difícil você ver as vantagens, mas a desvantagem, né, aparece muito. Pois na verdade, como família, o que eu preciso fazer? Hoje, o que você precisa fazer? Então, vocês vão precisar sentar junto e ver o que eu preciso fazer para melhorar. Né, Anne? Assim, porque eu não ouvi muito bem o que ela disse por último, não. Sobre ela, que ela é muito esforçada, mas é impaciente. Então, assim, vou botar só uma pimenta, viu, Camille? Seu pai é tudo de bom e nada de ruim, mas vamos ver qual o papel do seu pai aí. Vai sobrar tudo para sua mamãe, viu? Ou Camille não, Dádiva. Sobra tudo para a mãe. Alguém tem que falar nessa família, porque senão o outro muito bonzinho, como é que faz? O papel do seu... Para ela vai responder a mesma coisa. O papel do seu pai é o mais fácil. Quem é que coloca limite aí? É a mãe, né? Aí, nesse caso, é a mamãe.
Então, gente, é uma análise para vocês fazerem e eu vou adiantar aqui. Meu pai também não é uma É? Então tá bom. Vou adiantar aqui para dar tempo para a gente, que a gente tem muita coisa para conversar. Pessoal, então, o que fazer para melhorar a convivência? Eu sei qual a minha desvantagem, eu sei qual a desvantagem da minha família, mas sim, e aí? Depois que eu tenho essa análise, esse conhecimento, o que é que eu posso fazer? Veja, gente, você falou sobre o senso de justiça do seu irmão. Nós estamos vivendo num momento que é um momento muito difícil, mas um momento revolucionário. Por que eu digo isso? Quem é menina e quem é mulher, vou botar quem é mulher nesse contexto social, e quem tem filha mulher nesse contexto social, quem tiver mãe aí vai entender o que eu estou falando, quem for mãe vai entender. As meninas de hoje não são como nós. Elas não admitem desigualdade de lava-prato. Você é menina, você tem que me ajudar. Elas podem até fazer, vou dizer na maioria. Elas não entendem porque o irmão pode dormir até tal hora e ela tem que acordar mais cedo para ajudar vocês, mães. Elas não entendem porque alguns maridos se sentam na frente da televisão e fazem, traga água, o controle, pegue não sei o quê, sai da cozinha, senta no sofá e pede alguma coisa. Alguns, tá, gente? Eu não estou generalizando, eu só estou dando alguns exemplos. Então, as mulheres de hoje, essa geração que está vindo aí, eu vou botar de 15 anos para cima, é uma geração que muita coisa elas não vão admitir. Por quê? Porque elas estão vivendo, elas nasceram num momento diferente, numa cultura diferente, e eu vou um pouco mais assim, vou dar ousadia. Elas estão certas em muitas partes. Muitas coisas elas estão certas. Se nós pudéssemos voltar atrás, muitas coisas nós da nossa idade não teríamos vivido. A submissão, entender que um psiu na rua, tudo bem, a culpa foi minha porque eu botei um short curto. Então, assim, existem alguns posicionamentos que elas têm, que precisa ser validado, e eu falo isso como mãe, e eu falo isso como profissional da psicologia, e falo isso como um ser humano. Que nós mães temos, eu digo mães e pais, e meninos, viu? Eu tô falando no contexto geral, porque a gente precisa dos homens do nosso lado. Ixi, já levantou a bandeira aqui de feminismo. Mas não é isso não, tá? Só que a gente precisa que eles entendam para que ajudem a gente. Então, a maioria das brigas familiares em casa é porque muitas vezes, nessa quarentena, a gente coloca obrigações para as mulheres e para nós também. Eu conheço uma colega minha que ela falava assim, Anne, meu marido me ajuda tanto. Aí eu falei a ela, por que você usa essa palavra ajudar? Por que você não fala compartilhar? A gente ajuda alguém que a gente acha que merece ajuda. Não merece ajuda, eu preciso de compartilhamento de divisões de tarefa. Entende? Mas isso tem que ser uma conversa sem gritos, sem confusões. Tem que ser uma conversa com equilíbrio emocional. Um exemplo. Vou trazer um pouco o exemplo de Yasmin, tá, gente? Que vocês conhecem. Eu não quero lavar os pratos. Que ela queria fazer as coisas, né? Então, ela tem que me ajudar porque eu ajudo minha mãe. Sempre ajudei. Eu tinha um irmão mais velho que era homem e eu vivi nesse movimento, que ele era coisa forte. Troca gás, bota água. Essas coisas. E eu disse, Yasmin, você tem que me ajudar. E ela foi lavar, ela super chateada, indignada. Foi lavar o prato e ela chegou para mim e fez, lavando o prato, viu? Ela foi, lavando o prato. Ô, mãezinha, me diga uma coisa, por que Pedro tá deitado? Será que não seria interessante ele lavar o banheiro enquanto a gente lava, não? Porque a gente terminava todo mundo junto. Ah, você não acha justo, não, ele ficar deitado, meu pai também? Eu não posso mudar o pai, né? O pai já tá velho. Eu posso dialogar. Aí isso foi mexendo comigo. Eu disse, verdade, mas aí eu vou dizer a vocês, eu saí da psicóloga, eu fiz, ei, tá pensando o quê? A gente trabalhando e você aí deitado? Aí o pobre levantou, sabe? Mas veja onde eu quero chegar. Com jeito. Entendeu? Vocês, nós alunos, vocês, todo mundo nesse contexto, precisa de um jeito para melhorar a convivência. O que não pode acontecer, nessa imagem que vocês estão vendo aí, são gritos, são distanciamentos familiares. Às vezes na família tem pessoas que não se falam com o outro. Tem pessoas que só dão bom dia, boa tarde. Gente, o grito e o não falar, ele vai distanciando, sabe? Vai criando um buraco que era ponte, e a ponte vai quebrando e vai fazendo. E daqui a pouco vocês vão sair de casa e para isso voltar, não volta da mesma forma. Então, a gente não pode perder a oportunidade de saber como falar. Muitos de vocês são os meninos que entendem de política, entendem de tudo, de homofobia, de racismo,
de tudo. A gente conversa com um adolescente, com um jovem adulto, a gente fica com boca aberta porque eles sabem de lei mesmo. Diferente de muitos de nós que são no WhatsApp. Eles entendem o que estão embasando. Só que precisa também aprender a falar. Ser justiceiro, como você falou do seu irmão, Dádiva, é importante, mas também ele tem que ter equilíbrio para poder ser ouvido. Porque é muito fácil eu ser justo. Vamos lá, se eu tiver só mulheres aqui e a gente falar como os homens às vezes oprimem a gente, é legal, a gente vai falar. Todo mundo vai falar a mesma língua. Mas o difícil e o grande desafio é puxar alguém que pensa diferente da gente, que ele enxergue como a gente enxerga, e essa pessoa começa a entender nossa fala. Tem ai meu Deus, uma arte marcial muito interessante chamada Aikido. Eu não conheço profundamente, mas ela é assim, ela é interessante porque você nunca, a pessoa que luta Aikido, ela nunca usa a sua própria força para lutar com o outro. Então, é assim, a pessoa dá um golpe, ou então dá um empurrão, e o oponente faz assim. Quando ele empurra, ele vai junto. Eu recebo o empurrão, eu vou junto. Mas eu vou junto, mas depois eu puxo ele para o meu lado. Você entende? Eu escuto. E o que é que essa pessoa que grita, que fala com a gente, o que é que ela quer fazer? Ela quer, é como se ela quisesse que você enxergasse o mundo dela. Só que normalmente o que é que a gente faz? Eu não penso como você, não, você está pensando isso e aquilo, principalmente em política e em essas coisas. E o que é que ela quer? Ela quer que você escute ela. Qual é o grande lance que a gente precisa entender um pouquinho? Tá bom, você quer que eu te escute? Vou escutar. Você quer que eu enxergue as coisas como você enxerga? Eu vou enxergar. Eu vou, mas depois você vai ver para mim também. E aí eu posso lhe encantar com os meus argumentos que são sólidos, sabe? Eu não sei se eu estou sendo fácil de compreender, mas até para você. E isso se chama diálogo. Isso não é grito, isso não é briga, isso não é posicionamento, sabe? Eu vou dar um exemplo muito rapidinho, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. Hoje eu estava conversando rapidinho sobre o caso do menino, eu acho que todos vocês acompanharam na televisão, um menino que estava na casa de uma prefeita que caiu do 9º andar. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a maioria estão, né? E ela é empregada doméstica que trabalhava nessa casa e ela levou o filho dela, por conta que a escola está fechada, e ela levou o filho dela para lá, e lá dentro da casa estava a patroa, que é mulher de um prefeito, a manicure que estava fazendo a unha, e ela e o filho. E a patroa pediu para ela descer com o cachorro. Nunca ela desceu com o cachorro, a criança ficou. Veja, essa criança era a primeira vez que ia para aquela casa, não era uma criança que estava habituada naquela casa, uma criança de 5 anos, e simplesmente o menino ficou chorando. Não sei por qual razão, ele entrou no elevador, ela tirou 2 vezes essa criança, sem conseguir. Não sei porque ela não puxou, talvez por medo de achar que ela tinha agredido, não sei, né? A gente não sabe o que passar na cabeça da pessoa. E essa criança voltou. E essa mulher, depois eu fui dar uma investigada, ela apertou o 15º andar. Segundo a defesa dela, disse que ela colocou ele lá para cima para não dar tempo ele descer. Mas veja só o contexto. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu hoje conversando com uma pessoa, a pessoa soltou isso. Eu com vontade de goelar, sabe? Eu sou psicóloga, mas sou ser humano. Eu falando com uma pessoa lá no prédio, no meu prédio aqui embaixo, eu vi isso. Olha só. Mas também o menino era danado demais. O menino entrou 2 vezes no elevador. E agora a mulher fazendo a unha nas carreiras, você viu que a mulher estava justificando a mulher, viu? Eu parei, minha vontade era falar um bocado de coisa. Eu disse, veja só, eu te entendo, deixa ela falar. Quando ela terminou, ela disse, a senhora tem um neto, né? Ela disse, tem. Como é o nome do seu netinho? Ela falou, quantos anos ele tem? Ela disse, 6. Eu disse, imagine se fosse seu neto. Se a menina que trabalha na sua casa da senhora fizesse isso. Ela parou. Eu disse, a senhora entende a dor de uma mãe? A senhora entende que essa mãe cuidou dos filhos da patroa e sempre teve paciência? Será que essa patroa não poderia ter entrado no elevador com a criança? Será que também ela não poderia ter ligado para a mãe que estava lá com o cachorro dela? Olha, seu filho está aqui se esgoelando, volte. Será que essa mulher também não poderia ter trancado a porta? Aí ela falou para mim, depois dessa conversa, mas eu, com calma, ela fez, Anne, verdade. Olhando por esse lado, você tem razão. Nada justifica o que essa mulher fez. Como pode? Aí ela já mudou o discurso dela. Consegui uma aliada. Vocês entendem o que eu quero falar? Com diálogo,
com conversação. Eu fiz com que, não que minha verdade seja absoluta, tá, gente? Porque eu também não acredito em verdades absolutas. Eu acho que tudo tem os dois lados. Lógico, existe um lado que é da justiça, mas também a gente não sabe a história do outro. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. O diálogo, ele encurta muita coisa, ele encurta mal entendido. Então, seria muito importante vocês, eu vou entrar no que Lu falou, sobre o horário de estudo. Se vocês estão querendo que a família entre no sonho de vocês precisam montar um horário de estudo, mas precisa dizer à sua família que você tem esse horário, sabe? Um exemplo, então, eu tô aqui dentro do... Oi? Oi? Então, Anne, deixa eu falar algo. Quando a gente fala no contexto da família, a maior dificuldade que tem é de juntar todo mundo para conversar e falar da sua necessidade ou colocar aquilo que você está sentindo ou vivendo, né? Essa é uma das maiores dificuldades. Uma das coisas, Anne, que eu costumo fazer muito quando eu tenho que conversar com a minha família é fazer um almoço, né? Um almoço, a gente almoça junto e depois desse almoço eu coloco aquilo que eu preciso colocar naquele momento, as regras que é necessário. Por exemplo, eu preciso estudar, não tenho lugar para estudar e todo mundo está junto, a casa é pequena, então nós precisamos organizar. E para organizar isso, é interessante sentar todo mundo para conversar, não é, Anne? E colocar aquilo que realmente está sentindo, ouvir o outro também é muito importante, porque nesse momento que estamos vivendo de quarentena, realmente é desafiador demais, né? Sim. E a gente entende também, gente, que cada família tem um contexto diferente. Então, às vezes, eu estava conversando com outro aluno, ele disse, não tem lugar para estudar. Realmente, minha casa é muito pequena, e dá para piorar, tem criança pequena que bate. Eu disse, conversa com sua família, vê um jeito. E eu vou falar aqui, ele achou um jeito de estudar dentro do banheiro. Sério. O lugar que ele está estudando é dentro do banheiro. Então, é o único lugar que ele tinha. Mas isso só foi possível com o diálogo. Então, todo mundo se organizou para ninguém fazer xixi no horário de estudo. É uma organização. Então, a gente tem que ir de acordo com o que a gente tem. Sabe? O que é que nós temos para poder fazer? Então, é realmente... E quando você faz esse horário de... Gente, o cronograma é importantíssimo para todo mundo. Eu vou dizer a vocês. Para mim, foi um divisor de água nessa quarentena. Eu precisei de um cronograma para poder dividir meu tempo. Se vocês conseguirem, hoje à noite, sentou e fazer o cronograma de amanhã, não façam coisas muito grandes, não. Eu vou fazer com 5 dias meu cronograma. Não faça. Quem não tem costume, faça hoje. Até as mães também, que estiver acompanhando os pais, faça o que você tem que fazer amanhã. Anote o que você tem que fazer. Não bote metas muito grandes. Não adianta vocês colocar, vou estudar todo o assunto tal. Não. Coloque metas pequenas para que quando você consiga alcançar, você vibre com alegria sobre essas metas. O que é que você faz? Anne, Oi. Rapidinho, tem uma pergunta. A mãe de Pedro pediu para perguntar o que é que vocês acham e qual o diálogo com os filhos que estão dormindo tarde, né, Pedro? Contra a vontade da mãe, ficando em redes sociais, vendo vídeo, assistindo filme, série, jogando o que é que seja. É muito interessante. E assim, você não está só... O que é que o pessoal fala muito para mim, os adolescentes e os adultos? À noite eles têm paz para fazer as coisas. E o que acontece é a gente, mãe e a família em geral. Se durante o dia você abre a porta e ele está jogando, mesmo que ele tenha estudado 2 horas em seguida, mas se você abre a porta e ele está jogando, você vai dizer, desse jeito você não vai passar, você não faz nada na vida toda, você só estuda, você só joga. Só pega você jogando. É assistindo série. E a gente faz isso com os filhos, e o que acontece? Eles começam a ficar no contraturno à noite. O ideal, mamãe de Pedro, o que eu acredito, é sentar e perguntar, vamos lá, quanto tempo você precisa para jogar durante o dia? Você precisa quantas horas para você... Porque, veja, gente, vamos lá. Como é que vou dizer eu, Lu, a mãe de Camila, a mãe de Dade e a mãe de Tarcísio, que eu estou vendo aqui só a gente no quadrinho, mas já tem mãe mais por aí. O que é que nós fazíamos na nossa época para relaxar? Assistir Vale a Pena Ver de novo. Ou então, ver alguma coisa aí, quem gosta de crochê, alguma coisa. A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha nada. E a gente precisava de um momento para a gente relaxar. Entende?
Os adolescentes e os jovens adultos, hoje em dia, têm a tecnologia para relaxar. E acredite, relaxam de verdade. Só que precisa ser colocado regras e horário. Então, sentar com seu filho e dizer, vamos lá, quanto tempo você precisa de jogar? Ah, mãe, eu passo 3 horas jogando. Certo, vamos dividir durante o dia essas 3 horas? E qual a hora que você vai poder ajudar na casa, se caso ajudar na casa? E que hora você vai estudar? Estabelecer e ser claro, sabe? Apesar que eu vou dizer uma coisa, tem gente que funciona à noite, tá, gente? Então, a gente também tem que respeitar. Se não for uma fuga para não estar na sociedade, nem com a família, é diferente. Mas tem gente que funciona realmente à noite e consegue estudar mais, consegue adequar mais. Para nós que entende, nós da nossa geração, que entende que dormir faz crescer, né? Eu vi isso muito e acabei compartilhando, faz bem para a saúde querer dormir. A gente não admite que eles troquem o dia pela noite, certo? Mas eu acho que com diálogo, a grande sacada é essa, diálogo. E assim, o jogo é muito bom para relaxar, mas o jogo vicia. Existem estudos, existem pessoas dependentes com o jogo. Então, o que é que eu acho? Eu estou atendendo um menino não, viu, gente? Um rapaz de 19 anos de idade que está totalmente dependendo do jogo, já perdeu a namorada, já perdeu a habilidade de conversar com o outro, não tem nem como falar, eles não sabem nem picar o olho assim para paquerar, nada. Perdeu todas as habilidades socioemocionais que ele tem e sociais. E ele está desmamando. Então, ele jogava 8 horas por dia, sem parar. Ele está conseguindo agora 6, porque é um vício, é uma droga. Você alimenta seu cérebro o tempo todo. Não, e piorar, joga videogame e ainda quer dormir quando desliga o videogame. Como? Se seu cérebro tá assim, ó, tá. Você brinca, joga de tiro, joga as coisas e depois quer dormir. Não vai. Mesma coisa de série. Vai assistir uma série que é uma série uma série nova, que gosta muito, ou então alguma coisa diferente, não vai conseguir dormir depois. Então, precisa entender, se preparar para dormir. Então, isso puxa muito na questão do diálogo, né? Ele vem mais ou menos com isso. Então, vou passar aqui rapidinho, tá? Yasmin. Então, oi. Yasmin não, Anne. Anne, desculpa. Anne. Sim, por favor, minha mãe tá aqui do meu lado e eu sou uma daquelas pessoas que funcionam à noite. Eu acho muito bom estudar à noite, assistir à noite, tudo à noite. Só que ela discorda disso. Explique para ela por que essas pessoas que funcionam à noite têm essa dificuldade de fazer durante o dia. Sim, veja. Tem pessoas que funcionam à noite porque há muito tempo ela já está condicionada a isso. Antes da quarentena já era assim. E às vezes a gente passa desapercebido, nós como os pais, e agora a gente está tendo mais aproximação. Muitas vezes falavam que ia dormir e não dormiam. E estava ali no celular e estava em outra coisa. Então, assim, não tem como não mudar. Você que funciona à noite, volto a dizer, lógico, tem mães que pisam o pé mesmo e não aceitam de jeito nenhum. Quando a família é desse jeito e a mãe diz assim, não admito dormir, meu filho está acordado. Sinceramente, eu vou dizer, você vai ter que se adequar à sua mãe, porque ainda existe uma hierarquia aí, na casa. Né? Existe uma hierarquia, existe alguém... Oi. Olha só, é interessante entender que quando eu funciono mais à noite, esse momento você pode sim tirar para você estudar. Mas o jogar, o entretenimento, ele pode ser feito em outro momento, né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha que ela tem 18 anos, então, assim, ela funciona muito bem à noite, tá? Ela é mais noturna, no caso. Aí, o que acontece? Ela tira o momento de estudo dela à noite, que ela fica mais calma, estudou, fez tudo, vai dormir. Agora, para ver a série, para jogar ou qualquer outro entretenimento, durante o dia, né? Sim. Então, você precisa entender que você precisa ser responsável por você, né? E, na verdade, quando estamos vendo uma série, quando estamos jogando, você não vê esse limite. Você não se coloca esse limite. Então, é muito interessante os pais, sim, colocar um limite. Sim. Por exemplo, na minha casa, olha, já que o seu horário é noturno,
Então, você vai estudar de 7 às 11 da noite, pronto, acabou. 11 da noite, meia-noite, desliga o celular e vai dormir. Porque senão você fica a noite toda. Não é assim que acontece? Sim, é porque hoje em dia, o que acontece? Quando eles falam à noite, é madrugada, viu? É 3 horas, 4 horas. Não é mais 11 horas. O que pode fazer é adequar o seu estudo para esse horário da madrugada, que é mais silencioso, como o Lu falou, e o divertimento ser durante o dia. Mas, gente, se vocês colocam isso no papel e fazem acordo familiar, vai diminuir muitas discussões. Então, volto para você que me fez a pergunta, sente com sua família, mostre seu horário, mostre a quantidade que você joga ou assiste uma série e quanto você vai estudar. E seja verdadeiro com vocês mesmos, porque também não adianta não ter muita verdade. Deixa eu passar que a gente já está estourando o tempo. Gente, então o que fazer para manter a rotina em casa? Vamos lá. Cronograma todo mundo. Hoje de noite, mãe, filho, quem estiver em casa, a dica que eu dou, sente e planeja o dia de amanhã. Quem for lavar roupa, bota a roupa para lavar. Quem for para fazer alguma coisa, faça. E não bote uma lista muito grande. Bote coisas pequenas para que vocês vibrem com as vitórias. Porque não tem sensação melhor do mundo. E quando você termina de fazer, à noite você deita e faz caraca. Falei caraca, viu, gente? Caraca. Consegui fazer todas as minhas metas. Então, assim, é muito importante que vocês consigam fazer esse cronogramazinho para o dia seguinte. Depois que tiver treinado, com 2 dias, já faz um plano já, umas metas já, porque é muito bom a gente trabalhar com meta. Por quê, gente? Vocês têm sonhos. E quem tem sonho tem projeto de vida e tem ideais. E quem tem ideais e tem sonho tem menos chance de adoecer. Mas também não devemos esquecer de forma nenhuma que quem tem projeto também vai errar. E quanto mais errar, a gente vai aprender. Entende? Então, assim, as metas, os sonhos servem para que a gente tenha condições de caminhar e ter certeza que vai chegar em algum lugar. Mesmo que seja meta boba. A meta de lavar os banheiros amanhã, vai deixar brilhando, é uma meta. A meta de eu conseguir fazer minha redação que eu não estava conseguindo. A meta de assistir algo. Vou dar uma dica para o pessoal aqui que vai fazer redação. Sempre que fizer uma redação, leia para alguém da sua família. Se sua família entender, veja, uma pessoa que não tem o conhecimento das regras do Enem, entender o que você quis falar é um grande passo. Porque é muito fácil você pedir para um corretor ler sua redação. E ele vai trazer os parâmetros. Mas eu vou dizer que eu sou leiga em questão de redação de Enem. Mas quando os meninos chegavam para me falar, eu achava tudo maravilhoso, né? Mas você começa a entender, eu achava tudo muito legal. Mas você começa a entender. Então, assim, compartilhe o sonho de vocês com a família, o cronograma. Lu, eu vou pedir para que você dê uma palavrinha final. Eu também vou dar um fechamentozinho aqui com os meninos, porque eu acho que o nosso horário está já acabando, infelizmente. Passa tão rápido. Mas é 5h10, tá, Anne? Ah, é 5h10? Vixe, coisa boa. Então, temos tempos ainda. Então, vou falar. A gente vai até que hora? 5h10. Tá. 5h10. Então, assim, voltando para esse contexto do cronograma, participação da família do cronograma, a questão da rotina, todo mundo se encaixar na própria rotina, seria muito interessante, para que todo mundo falasse a mesma língua. E uma coisa muito importante também, gente, tente de evitar discussões familiares que não vão levar a nada. Veja, discussões políticas, sinceramente, vocês acham que vai levar a algum lugar? Não. Se fulano acha que vou dizer Bolsonaro e Lula, tá? Se fulano é Bolsonaro, se fulano é Lula, veja, a gente precisa respeitar a opinião do outro. Eu acho que a grande questão é respeito. Ninguém pode pensar igual a gente. E lembre, com habilidade você começa a mostrar seus ideais. Essa questão da pandemia, tem muita gente que acha que tem que abrir comércio porque as pessoas estão passando de fome. Já tem outras pessoas que não têm que abrir o comércio em geral, porque vão adoecer e acham que... E ninguém está falando de morte e de vida. Está falando de ideais de pessoas, certo? O que é que eu posso fazer? Se eu acredito, Anne, que abrir o comércio pode prejudicar, eu posso botar meu ponto de vista, sem agressão, sem querer que o outro
entenda a minha posição e que acredite no que eu acredito, mas de maneira sutil. Não precisa agredir o outro. E vice-versa. Então, a gente precisa muito entender a questão do respeito. Isso vai diminuindo algumas questões familiares em casa. E vou falar um pouco mais para a família agora. Mãe e pai, ou escutem mais do que falam. A gente tem um grande defeito, porque talvez a gente foi criada assim também. A gente fala muito. A gente pergunta bem assim, como é que você tá? Aí eles falam bem assim, bem. Tá tudo bem? Tá. É porque você não fala comigo, eu tô tentando, você só quer saber de jogar, blá, blá, blá. Aí começa a falar um relatório. Aí alguns pais chegam para mim e falam bem assim, eu sento perto dele, pro marido também, pra esposa. Sento perto dele, eles não falam nada. Lógico, a gente não deixa. A gente só fala o tempo todo. Quem tá do lado fala o tempo todo. Então, assim, é muito importante também, e isso serve também para os filhos, para os adolescentes, para o jovem adulto. Escute quem está dentro da sua casa. A gente tem uma mania muito grande de jogar todas as nossas angústias e frustrações para a pessoa dentro de casa. Porque a gente acha que aquela pessoa dentro de casa nunca vai deixar de nos amar. Verdade? Verdade. Então, a gente... eu jamais falo com a mãe de um colega meu como eu falo com minha mãe. Eu jamais vou falar com minha melhor amiga do jeito que eu falo com minha irmã e com meu irmão, sabe? Por que eu compreendo tanto o outro e não compreendo tanto quem está dentro da minha casa? E vice-versa. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado com quem está dentro de casa, sabe? E sempre que for falar algo que magoe, dá uma olhadinha se vai magoar. Às vezes a gente vai soltando, sabe? E nessa quarentena deixou todo mundo muito grudado, muito junto, e a gente só vai soltando. E, de repente, a gente começa a abrir uma lacuna e uma tristeza e feridas que ficam abertas e a gente não fecha com o diálogo. E a gente vai passando e acha que não vai. Eu tenho certeza que quem tem mais idade, que lembra alguma coisa que magoou na infância. Lembro como hoje que fulano falou isso comigo. Nunca esqueço que fulano falou isso de mim. Por que a gente fala isso? Porque ficou a lacuna ali presinha e não foi batado para fora. Então, se alguém tiver alguma mágoa da família, alguém para perdoar, sabe? Eu acho que o momento seria um momento interessante. Não pelo outro, por você. Porque a gente acaba guardando tristeza o tempo todo. E eu vou fazer isso porque ele fez comigo. E tome ódio, e tome raiva, sabe? É uma troca de ofensas que vai-se embora. É um momento de reflexão. Eu acho que essa pandemia não veio por acaso, ela veio para a gente poder... Quem acredita, quem tem uma fé, é algo que Deus queira falar conosco. Quem não acredita também é algo que o universo está trazendo. Não é por acaso, eu não acredito que seja por acaso, mas eu acho que é um momento muito da gente repensar. Até vocês que estão aqui nessa aula com a gente, não foi por acaso, né? Quantas pessoas planejaram para entrar e não pôde? E quantas pessoas nem imaginavam que ia assistir e tá aí do lado? Sabe? Que não ia ter tempo. Então, assim, dá para a gente trazer um novo recomeço, dá para a gente pensar em algo que seja construtivo, sabe? E perdoar. Existe coisa que a gente é muito, sabe? Fica batendo naquela tecla e a gente gasta uma energia. Às vezes eu tenho uma discussão com alguém, aí eu fico pensando, não, amanhã eu vou falar isso na cara dela. Quando ela me isso, eu vou falar isso. Aí já monta o que vai falar. Quando chega na hora, não fala nada. Aí passa 2 dias planejando o que ia falar, mas na hora não fala e fica angustiado 2 dias antes. Então, assim, como é que faz para diminuir isso? Vai logo no ponto, tenta dialogar. E, assim, a grande chave de tudo isso é o diálogo, honestidade e organização. Só para fechar esse ponto, o que vocês mais me perguntam é, Anne, como eu consigo ter motivação para estudar, se muitas vezes eu estou de saco cheio? Gente, a gente não precisa ser feliz o dia todo, não. A vida toda, não. Tem dia que a gente está de saco cheio mesmo. Só que não pode virar rotina. Um exemplo, hoje eu não quero estudar, não vou fazer nada. Hoje eu vou tirar um dia para mim. Não, eu estou de saco cheio, não vou passar mesmo, um pensamento negativo que vem. Aí hoje eu não estudo. Aí amanhã também é a mesma coisa. Aí depois também. Esse sentimento não pode virar rotina, certo? Aí é uma coisa para se preocupar. Mas quando a gente tem esse movimento de tristeza, peraí, por que eu estou triste? Será que eu estou de TPM? Será que eu briguei com meu companheiro? Será que foi um jogo que eu queria muito jogar e não consegui? Será que meu pai me tratou mal?
Então, às vezes a tristeza, a maioria das vezes, ela tem um motivo específico, e quando você reconhece esse motivo, o motivo fica mais fácil. E você precisa outra coisa, motivação não se adquire no piscar de olhos. Motivação, ela vem com disciplina e prática. Depois que você, veja, eu queria ganhar motivação para estudar física. Não tem como se ganhar motivação para estudar física. Tem como você botar no seu cronograma e fazer seu caderno de física, fazer seus exercícios, assistir videoaula, e depois, sim, você consegue, com os resultados que você adquire, você consegue motivação, certo? Então, a motivação, por um exemplo, vou dar um exemplo de casa mesmo. Estou sem paciência para arrumar essa casa, não tenho motivação nenhuma. Mas aí você só vai. Você não pensa por que você vai arrumar a casa. Você não pensa porque você vai estudar. Você só vai. Você não precisa? Vai lá, vai fazer o seu papel. Depois, com o resultado vindo, aí você consegue adquirir um hábito. É a mesma coisa com a academia. Quem se matriculou em academia? Quantos de vocês se matricularam na academia e não concluíram? Vou matricular na academia. Dessa vez, eu vou ficar com um corpo legal. Aí compra short, compra blusa, compra tênis. Agora eu vou. É minha saúde, eu tenho que ir. Não vai 2 dias. Porque no outro dia faz, tá chovendo, não vou não. Aí no outro dia, tá muito sol, vou não. Você começa a se sabotar. Mas se você adquire um hábito de durante 21 dias, algumas pesquisas dizem que é 20 ou 21 dias, você começa a adquirir um hábito e o seu cérebro vai dizer assim, ela não vai desistir ou ele não vai desistir, eu vou continuar. Então, é a mesma coisa de motivação para estudo. Faz o cronograma e se disciplina, certo? Tem uma técnicazinha muito legal, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. Tem uma técnicazinha muito legal, que é 3, 2, 1. Você tem que ir estudar ou então fazer alguma coisa. Então, eu botei lá no meu cronograma. 3 horas da tarde, eu vou me sentar para fazer um relatório. Quando é 5 para as 3, eu olho e faço 3, 2, 1 já. E vou. Nem penso. 3, 2, 1 e já. E vou embora. Porque se eu ficar pensando, eu vou já, bicho, eu tô com isso. Não, só vai. Vai, lógico, eu tô falando isso num condicionamento emocional que vocês estejam legal, tá? Lógico que quando a pessoa não tá bem, realmente precisa de ajuda, aí grita por socorro, vê algumas estratégias e é isso. Lu, sua palavrinha final para a galera e eu vou fechar também, para ver se eu tenho alguma pergunta. Então, pessoal, eu quero me colocar à disposição de vocês, viu? Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me ligar para a gente conversar sobre essa questão familiar, viu? Ou qualquer outra. Quero dizer para vocês que foi muito bom poder estar com vocês hoje à tarde, aí com a Anne. Anne, muito obrigada por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos, viu? Lu, faça o seu número. Você disse que podia ligar, deu o número. Anota aí, galera. Então tá. Olha só, o meu número é 998762221. Então, você pode ligar, que eu vou estar aí à disposição de vocês, viu? Quem quiser conversar. Quero dizer para você que é importante estar bem na sua família para que todas as outras coisas na sua vida estejam bem, ocorra bem, certo? Então, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. E eu queria falar para vocês uma coisa muito importante. Primeiro, não existe verdade absoluta. Minha verdade possa ser que não seja a sua verdade. Outra muito importante, nós não temos o poder de mudar o outro. Minha mãe tem 72 anos, eu não vou poder mudar ela porque eu quero agora. Então, assim, a única coisa que eu tenho o poder de mudar o meu comportamento, como eu enxergo o comportamento do outro. E a principal que eu levo assim como uma frase da minha vida. As pessoas só fazem o que a gente permite. Então, nós temos o direito de dar sempre, receber coisas pequenas, que para mim são grandes, mas eu sei, não vou. Minha mãe, vou respeitar a história dela, da minha família, eu sei o que ela já passou na vida, então, assim, eu vou tentar amenizar essas coisas. E vice-versa. Então, as pessoas só fazem com a gente, aqui dentro, é dentro nosso, é nosso. Então, aqui dentro quem manda é a gente. Então,
se nós permitirmos nos cuidar, nos blindar, ser justo com a gente mesmo, ser menos carrasco, sabe? Às vezes a gente não fala pra gente o que a gente fala pro nosso melhor amigo. A gente sempre compreende nossos amigos, as pessoas de fora, mas a gente não compreende a gente. Então, se amem, se cuidem, não sejam tão carrascos com vocês mesmos, não se julguem muito, sabe? Eu tenho certeza que cada um tá fazendo bem. Vocês estão lutando. A gente sabe as dificuldades dos alunos da escola pública para vocês estarem aí. Às vezes, muitos de vocês falam assim, obrigado pela oportunidade que vocês estão dando a gente. Não, a oportunidade é vocês que estão dando a gente para que a gente possa crescer. Amanhã ou depois, encontrar vocês aqui uns anos, vocês felizes com a profissão que vocês quiserem ser. Então, eu acredito muito que esse momento foi um momento, vou falar de Deus, porque é o que eu creio, mas cada um crê no que achar que deve crer. Mas eu acho que foi um momento assim que Deus proporcionou esse encontro, para que a gente se fortalecesse junto. A partir de hoje, a gente vai assim, é impossível vocês me encontrarem na rua e não me reconhecer. Oi, Anne é psicóloga, então assim, se me verem em algum canto, quando acabar essa pandemia, falem comigo.